Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Papo de Consultório. Esse é o nosso primeiro episódio e nesse programa eu vou respondendo as principais dúvidas que vocês mandam ou aqui no canal ou no Instagram para mim. Então eu vou selecionando as perguntas que eu vejo, que são perguntas que muitas pessoas me fazem, vou trazendo aqui para esse programa e vou respondendo para vocês. A ideia é que você realmente tenha conteúdo para aprender a fazer o que for o conteúdo dessas respostas, tá? Então, aqui você vai ter muitas aulas gratuitas para que você consiga realmente organizar tanto a parte de gestão financeira, a parte de mentalidade, como gestão da sua vida realmente através do consultório. Então, a minha ideia com esse programa, Papo de Consultório, é que você consiga muitas transformações com essas aulas aqui bastante dinâmicas. Então o que eu peço para você é sempre que você tiver dúvidas, manda aqui para mim ou no canal, nos comentários do vídeo, ou me manda lá como direct no Instagram que eu vou respondendo sempre nas próximas gravações aqui. A ideia é ser uma, duas ou três respostas no máximo, depende de como for o tempo das respostas. Algumas vão ser um pouco mais longas, outras mais curtas, mas é que eu consiga realmente trazer muito conteúdo de qualidade para você nesse nosso programa aqui, o Papo de Consultório. E hoje a gente já vai começar com uma pergunta da Juliana Saldanha, que ela fala como fazer a precificação correta, tá? Então, como fazer a precificação correta no seu consultório ou na sua clínica? E isso é uma pergunta que eu recebo muito frequentemente, né? As pessoas sempre me perguntam, Rômulo, como que eu sei que meu preço está certo, que meu preço está errado? Como fazer o ajuste dessa precificação? Então é isso que eu quero mostrar para você, porque quando o preço está errado, existem muitas coisas que pagam a conta, né? E é você no futuro, são as suas férias, é o seu tempo de descanso, é o seu tempo livre. Com a precificação errada, você realmente começa a ter prejuízo em vários níveis da sua vida. Então uma das coisas que eu tenho como missão é ajudar profissionais da saúde e esse vídeo vai ser um grande passo para começar uma transformação muito grande aí no seu consultório e na sua clínica, tá? Existem contas a serem feitas, tá? Então eu vou mostrar para você aqui com uma planilha para que você possa estar fazendo aí. Essa planilha eu vou deixar disponibilizada aqui num link aqui na descrição do vídeo, tá? Para você poder baixar ela e aí poder ter acesso à precificação correta no seu consultório. Mas aqui eu vou mostrar para você os dados que você deve entender para conseguir precificar. Vou passar para você já aqui, antes da gente começar a planilha, alguns erros que as pessoas cometem e que eu vejo que até as pessoas que entram na minha mentoria, antes de entrar, elas cometem alguns erros que fica muito visível depois que a gente entende o processo. Mas um dos erros da precificação é você copiar o preço de algum colega seu, né? Quem não fez isso, né? Eu já fiz isso. Meu preço antes era baseado no que os colegas cobravam, né? Eu falava, eles estão cobrando isso, eu vou cobrar isso também. Isso é um grande erro na precificação. Outro erro é você não calcular os impostos nem as taxas bancárias, né? Porque você vai ter que pagar esse imposto no final do mês. Concordando ou não com esse imposto, é uma obrigação nossa pagar. Então esse imposto já está calculado dentro do seu preço, da sua consulta, e as taxas bancárias também, tá? Então não esqueça disso, porque é um grande erro que eu vejo as pessoas cometendo, tá? E a outra ideia é não ter ideia de quanto é o custo fixo, quanto é o custo variado da sua vida, e aí você coloca um preço qualquer, né? Esse preço pode sim suprir as suas necessidades ou pode não suprir. E aí você percebe no final do mês que você trabalhou e onde está o dinheiro, tá? Então, colocando o preço correto é o primeiro dos passos, por isso que eu selecionei essa pergunta aqui para ser a nossa primeira pergunta, no nosso primeiro episódio, porque é algo que as pessoas têm muita dúvida. Então eu quero te ajudar com a sua precificação correta, tá? Então vamos aqui ver na nossa planilha o que você deve fazer aí para fazer um preço correto, tá? Eu coloquei algumas simulações aqui, tá? Não são números reais de ninguém, tá? Mas é para você entender como são esses cálculos, tá? Então aqui, ó, vamos entender como fazer essa precificação correta, tá? Como eu falei, são simulações de números, tá? Não é um número de ninguém real, mas é para você entender. Então, ó, quanto é o preço da sua consulta atual? Imagina aqui que você está cobrando R$150 hoje na sua consulta, ok? Dois pontos importantes aqui, tá? Para você levar em conta. O primeiro é quantas horas você quer atender por dia, tá? E, na verdade, aqui quantos pacientes você quer atender por dia. Tá? Então, eu quero atender 8 pacientes por dia. Não sei quanto tempo você demora. Você pode demorar 50 minutos, pode demorar 1h30, aí você tem que ver. Então, quantos pacientes você quer atender no dia. E quantos dias você quer atender por semana. Tá? Como eu coloquei na simulação aqui, ó. Quantos pacientes você quer atender por dia? Eu quero atender 8 pacientes.
quantos dias você quer atender por semana? Eu coloquei aqui 5 pacientes por semana, tá? 5 dias por semana. Aqui um dado importante, a taxa de desmarcação. Isso aqui é uma coisa que ninguém praticamente faz até entender o processo de precificação. Mas você deve entender qual que é a sua taxa de desmarcação por semana. Tá? E o que é essa taxa de desmarcação? Não são os pacientes que te ligam e falam assim, olha Rômulo, hoje eu não posso ir, e você consegue encaixar algum paciente nesse horário. Não é essa taxa que a gente vai usar. A taxa de desmarcação que a gente vai usar para colocar o preço aqui é o paciente que te ligou e você não conseguiu colocar ninguém naquele horário. Okay? Então ficou um buraco na sua agenda e é esse buraco que a gente vai calcular. Tá? No caso aqui da planilha eu coloquei como 20%. Tá? Então 20% dos meus pacientes, no simulado aqui, eles não vêm e me deixam um buraco na agenda. Ok? Então aqui a gente vai ter o cálculo automático da planilha, tá? Mas aqui é fácil você fazer, tá? É só fazer quantos pacientes vezes horas por semana, né? Dias por semana, e fazer isso vezes 4 para você ter o total no mês. Mas a planilha já vai fazer isso por você, tá? Então 160 atendimentos no mês seria o seu total, né? A sua capacidade produtiva máxima, mas tirando esses 20%, você vai ter então aqui R$ 128 atendimentos no mês. Fazendo isso aqui vezes a sua consulta, que é R$ 150, você tem um faturamento hoje de R$ 19.200. Tá? Então, o que esse início da planilha mostra pra gente? Simplesmente qual é o seu faturamento atual, tá? Cobrando isso e atendendo esses períodos, quanto está dando isso de faturamento para você, ou quanto seria o seu máximo de faturamento na sua capacidade produtiva máxima, tá ok? Então é isso que essa planilha vai mostrar agora. Essa zona de faturamento não vou entrar agora nela não, tá? Nem o preço de consulta ideal, porque não é isso que a gente precisa agora, tá? Nesse momento, o que você precisa fazer? Gastar um tempinho, tá? Você vai gastar um tempo agora para calcular todos os seus custos, tanto fixos quanto custos variáveis, tanto da sua PJ quanto da sua PF. Ah, Rômulo, mas eu não tenho PJ, né? Eu não tenho CNPJ. Tudo bem, você vai agir como se o seu consultório fosse a sua PJ, mesmo que você não tenha um CNPJ, ok? Então, se você não tiver pessoa jurídica, você vai agir com o seu consultório como ele fosse a sua empresa mesmo, tá? Não dá para misturar essas contas, tudo bem? O primeiro passo de tudo, para você acertar nessa conta. Pessoa jurídica, a pessoa física, por que eu preciso fazer as contas? Porque o seu faturamento, a sua vida depende desse faturamento do consultório, então os seus custos têm que estar nesse preço, ok? Então você vai calcular todos os seus custos fixos e variados da sua pessoa física. Tá? Eu coloquei alguns exemplos aqui. Tá? Não precisa saber agora o que é custo fixo, o que é custo variado. Tá? Não precisa ficar se preocupando com isso não. Mas custos fixos são aquelas coisas que você tem todo mês, elas são batidinhas, iguaizinhas todo mês. E os variados, uma compra de supermercado, um varejão, qualquer coisa assim, ela entra em variados. Mas não precisa saber isso de definir o que é o que, não fique com essa dúvida. Coloca tudo que você tem de custo e pronto, tá ok? Então aqui como exemplos, tá gente, da minha pessoa física, né, a pessoa simulada aqui. R$200 de água, não paga aluguel, condomínio, cozinheira, faxineira, financiamento que for. Então não vou ler todos aqui não, tá, pra gente entender o processo, mas aqui você vai colocando todos os números que você tem, tá? Quanto você gasta em automóvel, combustível, saúde, educação com filhos, alimentação para fora. Só um detalhezinho aqui. A alimentação para fora e supermercado são duas coisas que incidem muito na sua parte financeira e as pessoas geralmente não levam isso em conta e nem sabem quanto gastam. Tá? Vai no supermercado para comprar uma coisinha, compra um monte e não tem ideia do que está acontecendo com essas finanças. Então entenda claramente, pega seu extrato aí, vê nos últimos 3 meses, por exemplo, quanto você está gastando mensalmente, tá? Para você ter clareza disso. E aqui então na planilha a gente vai chegar num número final aqui, tá? Então para essa pessoa física aqui simulada, ela precisa de R$17.050 para estar vivendo, ok? O consultório dessa pessoa, tá? Aí você vai colocar todos os seus custos aqui, tanto fixos quanto variados, tá? Imposto não vai entrar aqui, o imposto vai entrar daqui a pouco nessa precificação, tá? Mas não esqueça do imposto, tá? Coloca todos os seus custos aqui, água, condomínio, o que for, tá ok? E então aqui como eu coloco na planilha, água, condomínio, luz, gás, secretária, IPTU, tá? Maquininha de cartão e tudo mais. Então esse consultório, essa clínica para sobreviver, ela precisa de 6.840, maravilha? Então subindo aqui na nossa planilha, eu tenho aqui ó, o custo total mensal, somando a pessoa jurídica e a pessoa física, o mínimo que precisa entrar para essa pessoa, tá? É 23.890. Okay? Então o mínimo que precisa entrar para essa pessoa ter uma vida sem dívidas seria 23.890, tá? Mas isso é o mínimo que a pessoa precisa.
Tá? Então não é com esse número que a gente tem que trabalhar, tá ok? Então para que essa pessoa, olha só que interessante, ela recebia 19 mil e ela precisa de 23.890, ou seja, essa pessoa estava vivendo de alguma forma em dívida. Em algum lugar ela estava tirando esse dinheiro. Tá? Ou estava emprestando de banco, ou estava pedindo emprestado para alguém, ou estava deixando de pagar alguma conta, mas nesse caso essa pessoa simulada aqui estava vivendo em dívidas. E uma dívida de 4 mil reais por mês. Isso aqui é muita coisa. São 48 mil reais no ano que essa pessoa estava endividada. Okay? E aí chega no final do mês e a pessoa fala, não sei onde está indo meu dinheiro. Né? Por quê? Porque o preço está errado. Então olha aqui, para essa pessoa ter um custo de vida mínimo de 23.890, ela precisaria cobrar 215 reais a consulta dela. E lembra lá no começo, ela estava cobrando 150, ou seja, está errado esse preço dessa pessoa. Então o mínimo do mínimo que essa pessoa precisa cobrar, ok, é R$ 214,64, tá? Uma coisinha a mais aqui, né, que faltou a gente colocar, são os impostos, tá? Então, 23 mil é o mínimo, mas existem os impostos aqui que essa pessoa paga, né, ou como pessoa jurídica ou como pessoa física. Então, no caso aqui de uma pessoa jurídica, né, ela paga pela empresa dela, ela precisaria de R$ 27.500 para estar vivendo, tá? E para ter isso aqui, né, para ter esse valor final do mês, com os seus atendimentos, né, com as 8 horas de atendimento por dia, por 5 dias por semana, ela precisa então de R$ 215 reais. 215 é o mínimo que você precisa cobrar para ter essa vida. Mas você tem que pensar aqui que você tem que somar suas férias, você tem que somar seus investimentos, você tem que somar a previdência que você investe, tudo, né? Você tem que colocar o caixa aqui, então tem muitas outras coisas a você colocar. A ideia dessa tabela aqui de precificação é simplesmente você entender qual deve ser o seu preço mínimo de consulta para que você não sofra lá no futuro com o que você errou aqui no começo. Então, por exemplo, deu 215, eu preciso aqui de uma margem de 20%, 250 é o seu preço. Tá? As estratégias para chegar nisso, depois a gente fala sobre isso, mas aqui a ideia é que você entenda claramente como fazer esse preço correto. Tá? Essa planilha, como eu falei para você, ela tá para baixar aqui na descrição do vídeo, então clica no link aqui, você vai fazer um cadastro lá e vai chegar no seu e-mail essa planilha. Tá? Então, acredito que ela possa te ajudar muito sim, nesse momento inicial. Maravilha? Esse vídeo ficou um pouco mais longo, né? Então a gente vai fazer só uma resposta nesse vídeo. Na sequência, nos próximos episódios, a gente vai respondendo mais perguntas aí para que você consiga realmente estruturar a estratégia e a sua mentalidade de consultório. Maravilha? Então espero que você tenha gostado bastante desse conteúdo, conteúdo bastante rico para que você realmente consiga organizar essa sua gestão de consultório e que consiga quebrar obstáculos que estão te travando no seu crescimento, e essa é a minha grande missão. Então te espero no próximo episódio do nosso Papo de Consultório e a gente se vê muito em breve.